Assim como os mortais lobos, as orcas são temíveis caçadores. E se você é um dos animais que consideram como presa, cuidado! As baleias assassinas, na verdade, são uma espécie de golfinho e o maior tipo deles. Chegando a pesar até 6 toneladas, esses grandes predadores podem engolir até quase 227 quilos de carne fresca todos os dias. Dentes de quase 13 centímetros podem entalhar o salmão. Até uma arraia venenosa está no cardápio. É uma refeição perigosa, mas os carnívoros insaciáveis não conseguem resistir. As orcas podem viajar a 48 km por hora e em bandos de até 40 membros. E quando acham um cardume de arenque, elas atacam. As baleias assassinas engolem os animais aturdidos, como se fosse pipoca. Obviamente, há muita força nessas caudas. Pergunte só a esta foto. O golpe impressionante deixa o alvo tonto e indefeso. Mas nem todas as presas delas são tão fáceis de acertar. Estas são baleias cinzentas. É difícil acreditar que um tipo de golfinho pode enfrentar uma baleia com quase 2 vezes o seu tamanho, mas este bando está com fome. E é implacável. Para seus estômagos, o prêmio é enorme. E então, há esses filhotes de leões marinhos. As máquinas de comer quase encalham para alcançar os animais deliciosos na costa. Então sim, seria justo chamar as orcas de os lobos do mar. Mas você também pode chamá-las de os caçadores mais malvados, famintos, mordedores, golpeadores de cauda e agressivos de basicamente o oceano todo. O Ártico. Quilômetros de gelo e de tundra rasteira. É difícil acreditar que algo possa viver aqui. Mas, incrivelmente, este é o lar de um dos maiores carnívoros terrestres. O urso polar. Pesando até 680 quilos, este enorme predador é guiado por um olfato muito apurado. O nariz do urso é tão bom e seu apetite é tão imenso que ele detecta um filhote de foca a 1 metro sob o gelo, a mais de 800 metros de distância. Uma jovem foca como esta é quase 75% de gordura. Para o urso ansioso por calorias, é como uma torta viva que respira. Não há escapatória. Ursos polares podem consumir cerca de 90 quilos de alimento de uma só vez. Neste clima hostil, compensa ser um glutão. A próxima refeição pode estar a dias de distância. Um bando de baleias brancas está preso no gelo do mar. Um pequeno buraco para respirar as deixa perto da beirada. Perto demais. O urso polar não resiste. Por fim, os ferimentos da baleia branca se tornam muito sérios. E o rei do Ártico consegue seu prêmio real. Quando o gelo derrete na primavera, os grandes ursos revelam um talento oculto. Eles são excelentes nadadores. Existem registros de ursos polares que nadam quase 10 dias seguidos. Um urso foi tão levado por seu estômago que viajou incríveis 685 quilômetros. Mas, às vezes, os olhos do urso são maiores que seu estômago.
Aqui, o ar está denso com o odor de morsas. De muitas morsas. Com até 1,5 toneladas, os grandes machos são muito mais do que se pode comer e totalmente capazes de matar o urso com suas grandes presas. Mas isso não detém este predador voraz. Principalmente porque os filhotes têm o tamanho certo. É uma refeição grande o bastante para satisfazer o urso gigantesco, ao menos por algum tempo. Ursos polares provam que a melhor maneira de continuar como o principal predador do Ártico é comer, comer e comer um pouco mais. Em 1910, um tenente holandês informou ter avistado grandes criaturas reptilianas vagando pelas misteriosas ilhas da Indonésia. Eles possuíam escamas duras como malhas de metal e garras afiadas como facas. E um apetite sem fim por carne. Antigos mapas dos mares advertiam: aqui há dragões. Eles provavelmente deveriam estar falando sobre os dragões de Komodo. Longe de serem criaturas míticas, esses dragões muito reais podem chegar a 3 metros de comprimento e pesar mais de 130 quilos. Tamanha massa exige muito combustível. E esses lagartos são grandes consumidores, com ênfase no grandes. Cervos, cabras, bois, ossos, chifres e cascos. O faminto dragão de Komodo come tudo. E até 80% de seu próprio peso numa só refeição. Mas é por isso que podem se dar ao luxo de serem caçadores pacientes e inteligentes. O dragão de Komodo avista sua presa e dá uma mordida venenosa. Depois ele segue o animal debilitado até que ele sucumbe ao veneno. O que pode levar dias. Alguns dragões de Komodo precisam lutar pela refeição. Quando esta luta de titãs raivosa acabar, uma coisa será certa. O vitorioso terá aumentado ainda mais seu apetite. Um apetite que inclui até humanos. Em 1974, um barão suíço desapareceu na ilha de Komodo após ter se afastado de seu grupo político. Tudo o que se encontrou foi sua câmera, um sapato ensanguentado e o chapéu dele. Então, da próxima vez que visitar as ilhas da Indonésia, você pode querer prestar atenção ao aviso dos antigos mapas dos mares. Porque aqui há dragões. E eles são famintos. Mas há estômagos muito maiores roncando. E dentes esperando para morder logo adiante. A refeição assassina está só começando. Nos Everglades da Flórida, um invasor faminto está se banqueteando com a vida selvagem nativa. A população de cervos caiu em mais de 90%. A de gambás, mais de 95%. E a de guaxinins diminuiu mais de 99%. Mesmo os linces estão em vias de desaparecer para sempre. Quem é o culpado por trás desse frenesi alimentar? O inimigo público número 1. A Piton da Birmânia. Uma das maiores serpentes do mundo. A Piton dá de 90 quilos. E alcançar mais de 6 metros de comprimento. Nenhum mamífero dos Everglades é páreo para sua fome sem fim. A Piton ataca com dentes pontudos. E se enrola em torno da presa, sufocando-a até a morte. Por fim, a serpente expande a mandíbula e engole sua refeição inteira.
Trazidas originalmente do sudeste da Ásia para os Estados Unidos como animais de estimação, muitas fugiram ou foram soltas e começaram rapidamente a se reproduzir na natureza. Já podem existir mais de 100 mil pitons nos pântanos da Flórida. Em 2012, os Estados Unidos proibiram a importação de pitons da Birmânia. Tarde demais. Agora, o apetite da colossal e insaciável serpente a traz cada vez mais perto dos moradores da Flórida. Parece que nada está a salvo do apetite assassino da vida. Nem mesmo o alligator. Um alligator adulto provavelmente é demais para se lidar, mas e um em crescimento? Esta batalha épica de estômagos famintos é travada pelos Everglades e a piton da Birmânia está vencendo para se tornar seu principal predador. Muitas aranhas são famosas por seu apetite assassino. Mas há uma de 8 pernas cuja fome é colossal. A aranha Golias comedora de pássaros. Chegando a incríveis 31 centímetros de diâmetro, esta tarântula da América do Sul mostra que grandes aranhas também atacam alimentos grandes, como cobras, morcegos, ratos, insetos e camundongos. A aranha Golias tem a visão ruim, mas pode sentir vibrações no ar e no solo com seus pelos altamente sensíveis. E agora, ela pressente o jantar. Grandes presas de 2,5 centímetros injetam um veneno paralisante no rato. Então a aranha regurgita sucos digestivos que dissolvem o roedor em uma refeição líquida. Cozido de rato. E caso você tenha pensado que o nome comedora de pássaros era propaganda enganosa, ele não é. A aranha Golias ganhou seu nome por pegar e consumir alimentos grandes como filhotes de pássaros. A aranha Golias, comedora de pássaros, é um predador impressionante e é preciso um apetite enorme para ser a maior e mais malvada aranha do mundo. Seu nome em latim é Gullo gullo, que significa glutão. Os nativos americanos o chamam de o espírito maligno. Ambos são precisos quando descrevem o flagelo faminto da tundra norte-americana e europeia, o carcaju. Embora pequeno em tamanho, é o maior da família das doninhas, com o apetite de um urso. Tanto carniceiro quanto predador, no tocante à comida, este lobo solitário enfrentará qualquer adversário de qualquer tamanho. Mesmo este muito maior, urso pardo. A pequena e faminta usina de força tem de ser tenaz. Ele não tem a velocidade de sua presa, mas não abandonará a perseguição até conseguir sua refeição. E o que ele não conseguir comer de uma vez, ele leva para esconder num depósito de comida, mesmo que a carcaça tenha 5 vezes o tamanho do carcaju. Com garras afiadas como navalhas e molares especiais no ângulo de 90 graus para trás, o carcaju está armado e pronto para a caça difícil dos invernos do norte. E embora não caça em grupos como muitos outros predadores lupinos, ele está perfeitamente disposto a enfrentar um bando faminto. Esses lobos não percebem, mas sua última caça não é para eles. Eles fizeram um trabalho sujo para o chefe que está vindo receber. Um carcaju contra um bando de lobos. E, incrivelmente, eles nem tiveram chance. Parece que há um novo líder no bando.
ele é um faminto cão alfa. Quando se trata de apetites assassinos, é difícil não mencionar os tubarões. Um deles, o grande tubarão branco. Nós já vimos tudo isso. Há outras mandíbulas famintas no mar, e diferentes do grande tubarão branco, eles irão comer praticamente tudo que cruzar o seu caminho. O tubarão-tigre. Em seu comprimento total, o tubarão-tigre tem 7,5 metros de nadadeiras, dentes e estômago. E esta lata de lixo submarina pode devorar quase tudo. Por exemplo, na Austrália, os pesquisadores ataram um saco de iscas na ponta de uma haste de metal. O tubarão irá morrer? Em pouco tempo, ele pegou a isca. E não muito tempo depois, ele pegou a haste. Dentes afiados e uma boca imensa partiram a haste ao meio e a engoliram inteira. Mas esta alimentação estranha não é só um acaso. Graças a estes ousados mergulhadores, ataques a humanos são praticamente raros. Mas talvez eles devessem estar mais preocupados com o equipamento de filmagem. Já imaginaram como seria ser comido por um tubarão? É assim. Só que com um pouco mais de sangue. A lista de itens não comestíveis achados em entranhas de tubarões-tigres incluem placas de carro, latas de óleo, um casaco de peles e até uma armadura. Mas quando não ingerem objetos medievais ou inanimados, os tubarões-tigres gostam de alguma proteína em sua dieta. Como um rodeio do oeste selvagem, esses tubarões-tigres encurralam um cardume de sardinhas numa gigante e giratória massa de presas fáceis. Mas se há um alimento que estes vorazes predadores parecem realmente adorar, é o albatroz. Especificamente, albatrozes filhotes que ainda não aprenderam a voar. Todo ano, os tubarões-tigres transformam estas águas rasas do Pacífico Central em uma lanchonete à beira-mar. Abatedor pode ser um termo mais preciso. O banquete pode durar dias. E embora haja apenas certo número de filhotes para comer, para um carnívoro dos mares que vê o mundo como um buffet de coma tudo o que puder, as outras opções são infinitas. Ele é um grande predador, com um apetite de proporções épicas. O crocodilo de água salgada, dono da mordida mais forte da Terra. As mandíbulas do crocodilo podem esmagar com mais de 1.600 quilos de força. Com tanta potência, ele pode comer tudo o que quiser. Tartarugas marinhas, porcos do mato, até tubarões. Se estendendo do sul da Ásia à Austrália, esses famosos assassinos de emboscada são os maiores crocodilos do mundo, chegando facilmente a 6 metros de comprimento. Na verdade, dizem que o monstro eternizado por esta estátua tinha mais de 8,5 metros, grande o bastante para transformar um búfalo asiático de 1 tonelada em carne moída.
Os crocodilos de água salgada são nadadores de longas distâncias que, quando levados pela necessidade de se alimentar, migrarão por centenas de quilômetros pelo oceano. Eles costumam ser solitários. Mas uma coisa pode aproximá-los: comida. E às vezes, essa fome grupal sem fim leva a algumas refeições bem pavorosas, como os seres humanos. Em 1945, durante a Batalha da Ilha Henry, mais de 1000 soldados japoneses caíram em um pântano. As forças aliadas os cercaram, mas os japoneses se recusaram a se render. Crocodilos de água salgada fizeram o resto. Apenas cerca de 20 soldados japoneses sobreviveram ao ataque. Entre o dragão de Komodo e a Piton da Birmânia, há obviamente uma competição acirrada pelo lugar de réptil mais voraz do mundo. Mas este é bem o tipo de título em que o crocodilo de água salgada pode cravar os dentes. O leão é um predador feroz com apetite à altura. Nenhum banquete é grande demais para o rei da selva. Mas há uma população de leões que é realmente mortal. Os leões núbios do Quênia são idênticos aos outros leões de muitas maneiras. Eles são caçadores ferozes. E exímios matadores. Mas eles parecem diferentes. Seu pelo é mais escuro. Os machos têm jubas curtas distintas. E sim, eles gostam de carne humana. Em 1898, 2 leões núbios do leste da África comeram, segundo o relatado, 135 trabalhadores ferroviários. 135 trabalhadores ferroviários comidos por 2 leões núbios em apenas 9 meses. Hoje, os leões comedores de gente podem ser vistos na exposição do Museu Field, de Chicago, que exibe orgulhosamente os restos preservados dos leões, apelidados de O Fantasma e A Escuridão. Originalmente, se imaginou que o banquete de carne humana do felino fosse uma ocorrência anormal, mas quase 100 anos depois voltou a acontecer. Em 1991, um perigoso leão núbio devorou 6 pessoas no vale do rio Langwa, em Zâmbia. Alguns especulam que o desejo por partes humanas do leão núbio foi causado por altos níveis de testosterona. Outros creem que uma fome intensa de um dos leões nos ataques de 1898 pode tê-los convencido a tornar o acampamento próximo dos trabalhadores em uma despensa fácil. Uma coisa é certa: os leões núbios do Quênia são oficial, confirmada e ratificadamente comedores de gente. Anacondas enormes, jacarés mortais. É nesses apetites assassinos que a maioria das pessoas pensa quando imaginam o Amazonas. Mas há outra fera ainda mais faminta nadando nestas águas: a ariranha. Claro, elas podem parecer fofas, mas esses dínamos de 2 metros de comprimento e 34 quilos são comedores implacáveis, comendo mais de 1/10 de seu peso todos os dias. E porque estes animais famintos trabalham juntos para manter o clã alimentado, os habitantes locais os ligam a outros famosos caçadores em bando,
chegando até a chamá-los de lobos del rio ou lobos do rio. As ariranhas usam seu bigode sensível para detectar lanches de todos os tamanhos na água turva. Uma enguia é uma boa refeição, mas um bagre enorme é ainda mais comestível. A morte nunca pareceu tão adorável. Uma única família de ariranhas pode dominar uma extensão de 19 quilômetros de rio. Isso significa proteger seu território dos outros grandes predadores do Amazonas. Lembra da anaconda? Ela se acovarda diante da ariranha. Mas e quanto àqueles jacarés mortais? Não apenas os répteis assassinos competem pelo mesmo alimento. E se houver chance, eles serão a refeição de um filhote de ariranha. Quer dizer, em teoria. As ariranhas se juntam para assediar o jacaré. E elas são incansáveis. Subjugado, o réptil foge para águas mais tranquilas. Por sorte, ele não é a próxima refeição das ariranhas. Faz sentido elas serem comparadas aos lobos, porque quando juntam seus estômagos, as ariranhas são as maiorais do Amazonas. Mas nas raras ocasiões em que as ariranhas não limpam seus pratos, há outra boca faminta no rio, pronta e disposta a acabar o trabalho. Sozinha, é apenas um peixe qualquer. Mal aparece no radar da vida. Mas quando se junta com alguns amigos, se torna uma grande e faminta massa. E nada na água está seguro. A piranha. O terror subaquático da bacia do Amazonas. Na América do Sul, há mais de 30 espécies deste peixe assassino. Mas são as famintas piranhas vermelhas que têm a pior reputação. Pois quando essas comedoras ferozes atacam, elas o fazem com dentes mais afiados do que a de qualquer outra espécie de piranha. Durante frenesis de alimentação, cada peixe usa os dentes retalhadores entrelaçados para arrancar um naco enorme de sua presa. E elas nem mesmo mastigam. Cada pedaço de carne vai direto para suas barrigas. Quando este filhote de cabeça seca perde o equilíbrio, é o último tropeço que ele dará. Como centenas de pequenas adagas, os dentes da piranha estraçalham a ave aquática em segundos. É alimento bastante para manter um cardume de 10 a 20 peixes alimentado por um dia. Mas como a maioria dos peixes, a piranha precisa se alimentar diariamente. Más notícias para esta capivara. Ela é o maior roedor do mundo, cujo nadar frenético atrai algumas piranhas muito famintas. Por que a capivara cruzou o rio? Não cruzou. Dúzias de piranhas enxameiam, criando um liquidificador subaquático. O rio ferve enquanto cada peixe dá uma mordida e se afasta para deixar que outros se aproximem. Leva apenas 60 segundos para que um cardume desses peixes de 1,3 kg deixem apenas os ossos da enorme capivara. Embora não haja mortes constatadas de humanos por ataques de piranhas,
Sabe-se que já morderam e arrancaram dedos das mãos e dos pés, com ossos e tudo. Esses demônios aquáticos são tão famintos que não estão a salvo nem deles mesmos. Quando o nível das águas está baixo e o alimento é escasso, elas voltam à cadeia alimentar contra si mesmas, resultando na dieta mais perturbadora de todas: canibalismo. A faminta piranha vermelha prova que, mais uma vez, um apetite assassino coletivo ganha de longe da fome individual. Espreitando nas profundezas deste lago irlandês, está uma criatura famosa por seu apetite sem fim. Um monstro aquático da vida real: o Esox lucius. Ele recebeu este nome pela semelhança com uma arma medieval mortal, pois este é um peixe mortífero. O Esox lucius caça com uma velocidade chocante e uma boca cheia de dentes afiados como agulhas, o que o mantém no topo da cadeia alimentar da água doce. Nas áreas onde é uma espécie invasiva, o Esox lucius come tanto que tende a dizimar o ecossistema. Mas ele não se alimenta só de peixes. Este comilão de guelras gosta de frutos do mar e de carne. Antes que este arganaz se dê conta, virou comida de peixe. Mas a fome do Esox lucius não acaba aí. Ele até desenvolveu gosto por tenros filhotes de aves aquáticas. Este patinho não teve a menor chance. É devorado numa só mordida. Mas o que realmente dá reputação de glutão ao Esox lucius, diferente da piranha, é que ele prefere engolir a presa inteira, usar seus sucos gástricos altamente ácidos para digerir rapidamente grandes refeições, para então poder comer de novo. Mas é um método que pode dar errado. Às vezes eles mordem mais do que podem mastigar, morrendo sufocados por seus lanches enormes. O Esox lucius é um peixe famoso por sua dieta de frutos do mar. Porque ele come quase tudo que vê. Mas você não tem de ser um predador mortal para estar em os mais perigosos pequenos assassinos. Nas montanhas da África Oriental, uma visão bizarra, mas não incomum. Um osso de animal caindo do céu. De onde ele veio? E por quê? A resposta começa nesta encosta de montanha etíope, onde um bando de corvos acabou de escolher a carne desta carcaça de cabrito montês. Mas há um grande carniceiro aqui que é muito maior e mais faminto do que eles. Ele é o famoso abutre barbudo, uma ave musculosa com fome pela morte. Ele não passa os dias caçando presas vivas com que se banquetear. Ele quer o que está por baixo de todo o pelo e músculos: os ossos. O abutre barbudo é a única ave do mundo que consome principalmente ossos, especificamente atrás do rico e nutritivo tutano que há dentro deles. E ele já sabe como tirá-lo de lá. O abutre barbudo voa a cerca de 65 metros acima do solo rochoso. Então, ossos são lançados. O fêmur do cabrito se parte em vários pedaços. Com o tutano agora exposto, o abutre voraz não tem dificuldade em engolir também os pedaços de ossos.
Mas o principal é conseguir o precioso tutano, que chega a ser 70% da dieta deste carniceiro. E enquanto velhos comedores de ossos fazem parecer fácil, os jovens abutres barbudos levam até 7 anos para aperfeiçoar a sua mira. Mas quanto mais aprendem a acertar o alvo, mais eles podem consumir. Segundo a lenda, Ésquilo, o dramaturgo grego, foi morto quando um abutre barbudo confundiu sua cabeça calva com uma pedra e o acertou com uma tartaruga. Tenha isso realmente acontecido ou não, uma coisa é verdade. Quando na África, fique de olho no céu, antes que esses bombardeiros lançadores de ossos e comedores de entranhas despejem algo sobre você. Mas existe uma fera muito mais faminta à solta, uma que faz todos os carnívoros assassinos citados antes passarem vergonha. Nós vimos como bocas enormes e estômagos gigantescos levam a uma fome exagerada. Mas um dos maiores e mais mortais apetites do reino animal vem de um dos seus menores membros. É o musaranho comum, achado em campos e jardins de todo o hemisfério norte. E embora ele possa não parecer muito intimidador, sob este pelo despretensioso, bate o coração de um matador insaciável. Na verdade, o coração deste assassino bate incríveis 1.300 vezes por minuto, criando um dos metabolismos mais hiperativos da natureza. É preciso muito combustível para manter este motor funcionando e um olfato aumentado que pode detectar presas escondidas no solo. Mas quão faminto é este pequeno mamífero? Incrivelmente, o musaranho precisa comer o equivalente a quase todo o seu peso diariamente só para sobreviver. Isso significa que se as presas forem escassas, ele morre. Se ele dormir demais, ele morre. Se ele perder uma só refeição, ele pode morrer. O musaranho, então, não irá deixar isso acontecer. Na neve, sob a água, onde puder haver uma refeição mantenedora de vida, o musaranho estará caçando. E quase nada é descartado do menu. Um encontro com um escorpião faria muitos animais voltarem, mas não um musaranho. Ele o devora o mais rápido que pode para poder começar a farejar a próxima refeição. E no tocante ao musaranho, quanto menores eles são, mais fome eles têm. Ai, ele me mordeu. Musaranho pigmeu. Um dos menores mamíferos do planeta, ele precisa consumir até 3 vezes seu peso corporal todos os dias. É como um homem de quase 80 quilos tendo de comer mais de 226 quilos todos os dias. Quase 9,5 quilos por hora. Mas os musaranhos não são os únicos predadores famintos espreitando no jardim. Uma cobra Thanophes está rondando. Se ela conseguir uma grande refeição, como o musaranho, ela não precisará se preocupar em achar comida durante dias. Mas acontece que ela não vai precisar se preocupar em achar comida nunca mais. A cobra é muito lenta e o musaranho muito faminto. O fim chega rápido para o muito maior réptil. Mas e para o musaranho? Não há final à vista.
Não para a fome dele, pelo menos. Com poucos escorpiões e cobras em volta, o musaranho deve proteger ferozmente seu território de caça, principalmente contra outros musaranhos. Esses dois irão se enfrentar até um deles se render. E o vitorioso ficará com os espólios. Nunca ir mais devagar. Nunca parar de caçar. Continuar comendo. Sempre. Este é o mantra silencioso do musaranho, um mamífero muito pequeno com uma fome assassina gigantesca. Versão macho.